Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui para servir a Deus, entregar o nosso culto a Ele, e que seja um sacrifício agradável ao Senhor, né? Porque assim a palavra nos conclama a apresentar, né, a nossa vida como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Então, engrandecendo e bendizendo a presença daquele que vive e reina. Então, sejam todos bem-vindos a este momento de adoração ao Senhor. E eu convido a igreja a abrir o Salmo 133. A excelência da união fraternal. É algo que nós não podemos abrir mão. Estar junto, andar junto. Nas cartas de Paulo, nós vamos ver vários mandamentos da mutualidade que tem a ver com reciprocidade, ou seja, orar uns pelos outros, fortalecer uns aos outros, carregar a cargas uns dos outros, e isso só é possível se nós tivermos o quê? Em unidade. Então não é apenas se reunir aqui aos domingos, terça-feira, no horário, mas que isso de fato esteja no nosso coração, dentro desse respeito, desse amor uns para com os outros, para que aquilo que aqui está escrito, nesses poucos versículos, 3 versículos apenas desse pequeno salmo, se concretize em nossa vida. Então não é só o fato de se reunir, embora Davi tenha sido inspirado provavelmente no momento onde ele vê as tribos se reunindo. E quando ele está em Jerusalém, trazendo a arca, e o povo com o intuito de adorar, e ele vendo, né, as tribos, Judá, Simeão, Levi, tudo se reunindo. E aí ele então vendo aquela aglomeração santa, o ajuntamento de todos com um só propósito de ir e subir a Jerusalém para adorar, ele então diz: quão bom e quão suave é que vivam os irmãos. Vamos lá? Ó, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Que o Senhor assim nos abençoe no dia de hoje, que Ele encontre em nós, né, essa unidade, que esse ajuntamento seja realmente algo, um objeto do nosso prazer, de adorar a Deus, mas também de rever os irmãos, e de se reunir com os santos, na Assembleia dos Santos, para assim adorarmos. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã, obrigado por essa rica oportunidade. Aqui nós estamos para engrandecer o Teu santo nome e bendizer a Tua presença. Honre a fé de cada um dos Seus servos que aqui se encontram, que vieram para servir a Ti, que vieram para adorar o Teu santo nome e glorificar a Tua presença, que é digna de toda exaltação, de todo louvor, Senhor. E que nós, nesse ambiente, nessa atmosfera de adoração, ó Deus, possamos assim estar conectados contigo para recebermos a Tua palavra, as instruções, os ensinamentos que fortalece a nossa fé, que nos dá estrutura, que edifica as nossas vidas. Senhor, é esse momento que nós vamos passar na Tua presença, seja conosco, seja com os professores da Escola Bíblica Infantil, os irmãos que recepcionam lá na entrada, ó Deus, tudo aquilo que estiver envolvendo esse espaço, contamos assim com a Tua presença abençoadora, no nome de Jesus, amém e amém. Hoje, em função de uma atividade que vamos estar realizando lá na Escola Bíblica Infantil, então nós tivemos que descer o data show, né? Então não vamos estar projetando os hinos, mas são hinos mais conhecidos, para que você também possa louvar e adorar. Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, mas é uma paz que nós temos que transcender, né?
que excede todo o entendimento. E assim nós podemos vencer e ter paz, mesmo em meio às lutas e às guerras. Essa paz que eu sinto em minha alma, Independente da forma como você chegou aqui, não é porque creia que a paz que excede todo o entendimento, ela se faz presente, traz ao nosso coração essa certeza. eu sinto em Aleluia. minha alma, Em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. Por isso não olhe as circunstâncias. Não olhe circunstâncias. Não, não, não. Olhe seu amor, olhe seu amor. Não me guio por vista. Alegre estou. Não, não olhe circunstâncias. Não, não, não. olhe seu amor, Olhe seu amor. Não me guio por vista. Alegre estou. e ainda que Não a importa. figueira não floresça, Ainda que o cenário não seja favorável, ainda que você se depare com situações que não sofrem a seu favor, mas continue confiando, e ainda continue crendo, que os montes mesmo que os montes, lancem que a terra trema, confie, toda a terra trema, creia, aleluia. eu hei de confiar. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor. Não me guio por vista. Eu não me guio por vista. Alegre estou. Não, não olhe circunstâncias. Não, não, não. Olhe seu amor. Não me guio por vista. Eu não me guio por vista. Alegre estou. Alegre estou. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Louve o nome do Senhor. Adore a sua presença. Seja o nome do Senhor. Eu te amo, meu Senhor. Eu te amo, Oh, meu Senhor. Eu te amo, meu Senhor. Eu te amo, eu te adoro. Senhor. Eu te adoro, meu Senhor. Eu te adoro, Oh, eu te adoro, meu Senhor. agora você vai dizer: eu te quero. Se aproxime dele. Eu te quero, meu Senhor. Eu te quero. Aleluia. Aprofunde esse relacionamento com o Senhor. Anseie pela tua presença. Eu te quero. Aleluia. Meu Senhor. Louvado seja Deus, 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 Deus. Eu te amo, meu Senhor. Oh, 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 oh. Louvado seja Deus. Bendita a sua presença. Oh, glórias a ti, Senhor.
Louvado, exaltado, bendita a presença desse Deus glorioso e maravilhoso. Aleluia. Esse Deus que é grande, que traz alegria a toda a terra, a mim e a você. A esse Deus que é o ajudador, que nos ajuda nas batalhas e desafios diários. A Ele rendemos glória, a Ele exaltamos. Grande, grande é o Senhor. É o Senhor. Isso, reconheça, Ele é o único digno. Na cidade do nosso Deus, Seu santo nome, a minha, a sua, a alegria de toda a terra, alegria de toda a terra. Ele é grande, igreja. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. O que fazer diante desse Deus? por isso diante dele nos prostramos. Se apresente a Ele, renda-se diante dele e engrandeça o seu nome. Queremos o teu nome engrandecer Maravilha! e agradecer-te Por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia! Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Deus Santo monte. Obrigado, Senhor. Ele pode alegrar o seu coração, meu irmão, minha irmã. Ele pode trazer esse gozo, essa paz à sua alma. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ajudador fiel. Ele é o grande general. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, grande amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o seu nome engrandecer, Senhor. Aleluia! Queremos o teu nome engrandeça, exalte, glorifica, bendiga o seu nome e agradecer-te por sua em nossas vidas. Confiamos
grande amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és, Senhor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia! Glória a Deus! Bendita a tua presença. Somente a Ele damos glória. Só lhe deu glória, só glórias a Deus. Digno de ser exaltado, digno de ser engrandecido. Bendita a tua presença, que é santa e alegra o nosso coração. Aleluia, louvado seja Deus. Somente ao Senhor nós damos glória e engrandecemos a tua presença. Senhor, como é bom estar diante de ti. Como é bom cantar louvores ao teu nome, Senhor. A tua presença nos alegra. Senhor Deus, estar neste lugar é estar num lugar seguro, é estar na casa acolhedora, onde habita o teu Espírito, onde o Senhor habita entre nós, porque a tua palavra diz que tu está entronizado em meus louvores do teu povo, e aonde há adoração, aonde há louvor, o Senhor se faz presente, aonde há unidade, como nós lemos, ali o Senhor ordena a sua bênção, aleluia, e a tua presença é a maior bênção que o homem pode ter, porque sem ti nada podemos fazer. Nós somos gratos a ti, ó Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, por estar e habitar entre nós, e na sua misericórdia e graça, na sua misericórdia e graça, igreja, nos assistir, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer, e como na manhã desse dia, como na manhã desse dia, você é contemplado por essa misericórdia, alcançado por essa graça, por isso rendemos glórias e louvores ao nosso Deus, aleluia, glória a Deus. Receba, Senhor, os cânticos, receba os louvores que entoamos a ti nessa manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com as nossas finanças, entregando a Ele aquilo que lhe é devido. Se os irmãos trouxeram o seu envelope com dízimo, sua oferta, e desejar trazer aqui à frente, os irmãos, fiquem à vontade, depois nós estaremos orando. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque nós expressamos a nossa gratidão, entendendo e reconhecendo que toda boa dádiva parte do céu, do Pai das luzes. O Senhor é bom, o Senhor é o provedor, o Senhor é o sustentador de nossa vida, e nós somos gratos por isso. E neste momento expressamos essa gratidão também com o louvor financeiro. E aí está, ó Deus, a fidelidade dos seus servos, nos dízimos, a sua generosidade nas ofertas. Receba, Senhor, pois a tua palavra diz, cada um contribua segundo tiver proposto o seu coração. E eu tenho certeza, eu creio que cada gesto dos irmãos que aqui vêm, depositam as suas ofertas, é algo do coração, de quem se alegra e reconhece de onde vem o seu socorro, de onde vem o seu sustento, de onde vem a sua provisão. Receba, ó Deus, então as entradas que chegam essa manhã na sua casa, e abençoe a tua igreja, o teu povo, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a sua fonte de renda, a sua vida financeira. Muito bem, amados irmãos, dando continuidade aqui, hoje é o que? 31 de outubro, 31 de outubro, estamos próximos já do final do ano, hein? Está chegando.
Mas quantos sabem o que se comemora no dia de hoje? No Halloween não, hein? O que se comemora no dia de hoje? Hã? A Reforma Protestante. E a reflexão que eu trago essa manhã, eu coloquei até o título, a necessidade de continuar reformando. Em virtude do dia de hoje, que está completando 504 anos, né, que Martim Lutero ali pregou na igreja do Castelo em Wittenberg, as 95 teses, dando então ali como se fosse um marco da reforma protestante. E qual a importância, qual o significado disso para a igreja? Seja daquela época, né? 1517, século XVI, é isso? Me ajude aí os mais jovens aí. Século XVI. Qual a importância daquela época e qual a importância da reforma em nossos dias? Será que há essa necessidade de continuar reformando? A igreja precisa? E eu quero falar um pouco essa manhã. E também logo mais eu vou repetir essa mesma mensagem. Haja visto a data importante e que calhou de cair no domingo, né, como o dia de hoje. E os irmãos vão entender um pouco. Ainda que de uma forma, é lógico, bem resumida, o assunto, né, em contexto tanto histórico e da sua importância, certamente, né, gastaríamos aqui algumas horas. O ideal seria separar um dia para falar. Mas hoje, tanto pela manhã quanto à noite, a nossa escola bíblica infantil também vai estar falando em todas as nossas classes. As crianças vão aprender, algumas com figuras, outras com o vídeo, por isso que descemos o Data Show. Os nossos adolescentes vão estar junto com os juniores. Então, tanto pela manhã quanto à noite, nós vamos estar falando sobre a importância desse dia 31 de outubro de 1517. E a reflexão que eu tenho, como eu disse, um pouco, de uma forma, lógico, bem sintetizada, resumida, mas para não deixar, né, de celebrar a importância desse dia. E eu quero então deixar uma reflexão com, como eu disse, uma mistura de um pouco de história, mas bem resumida. Mas qual o propósito? O propósito dessa mensagem, no dia de hoje, ao celebrarmos a reforma protestante, é a necessidade de continuar reformando. Esse é o título da mensagem. Eu quero ler apenas um versículo que fica no livro de Atos dos Apóstolos. Porque Atos é a história da igreja. O livro histórico que nós temos no Novo Testamento, né, para uma melhor compreensão, né? O irmão Lucas, na semana passada, estava falando sobre isso, as divisões, para o melhor entendimento. Setebet, Elísia está ali, falava muito acerca disso. Então nós temos os evangelhos, tem o livro histórico que é Atos, aí vem as cartas paulinas, as cartas, né, universais e o livro de Apocalipse, que é a revelação. Esse é o conteúdo, né, assim, vamos dizer, o esboço do Novo Testamento. E qual o livro no Novo Testamento que fala da história da igreja? É Atos, escrito por Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho, o doutor Lucas. Atos, capítulo de número 1. Quero ler apenas um versículo para então orarmos e que a graça do Senhor seja conosco, porque, como eu disse, um assunto tão de grande importância, falar, né, em pouco tempo é desafiador, mas pelo menos para que a gente tenha aqui a ideia e entenda a relevância, né, a importância deste assunto. Eu quero ler apenas o versículo de número 8. Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Todos apostam? Atos 1, 8.
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vamos ler junto, ainda que haja uma diferença um pouco em algumas versões, uma é corrigida, outra é atualizada, tem NVI, né? Hoje tem essas várias formatações, né, da palavra de Deus. Vamos lá? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Senhor, aqui estamos. Ensina-me, ensina o teu povo, ensina-nos. Espírito Santo, ilumina, e seja esse momento como todo momento em que nos reunimos na tua presença para ouvir a tua palavra, seja de edificação, de fortalecimento da nossa fé, seja de entendimento, Senhor, de mim mesmo. Eu sei que não tenho condições, as minhas limitações são grandes, mas eu confio e creio no poder do teu Espírito. Assim também ungindo os ouvidos e os corações, para termos discernimento e entendermos aquilo que vai ser tratado esta manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados irmãos. Glória a Deus. A necessidade de continuar reformando. Então, hoje, o dia que se celebra a reforma protestante. Por que, pastor, essa necessidade de continuar reformando? Eu não sei se é do conhecimento de todos, mas uma notícia, né, acabou, assim, tendo uma certa relevância nos noticiários nos últimos dias. E é uma notícia, assim, eu não sei classificar, se ela é, para alguns, infelizmente ficou assim algo como se fosse engraçado, cômico, mas eu não sei se ela pode ser talvez considerada como louca, esquisita, confusa ou até absurda, e os irmãos vão entender. Na última sexta-feira, dia 22, eu não vou falar nomes e nem a igreja, é claro, mas na cidade de Goiatuba, em Goiânia, faleceu um pastor. Até aí, né, todos nós um dia vamos morrer. Mas Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas está falando, né, da nossa vida eterna com o Senhor. Mas o que causou um certo espanto, né, e como eu disse, até um ambiente, né, esquisito, cômico, porque esse pastor, em 2008, ele escreveu uma carta, dizendo que ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, e ali, nessa carta, ele deixou até alguns versículos bíblicos, falando sobre a ressurreição do filho de Naim, do filho da viúva de Naim, de Lázaro, até que então ele escreveu dizendo que o dia que fosse constatado pelo médico a sua morte, que ele faleceu, que não deixassem tocar, né, em nada no seu corpo, no seu cérebro, nas partes externas, internas, os órgãos, porque o Espírito Santo falou com ele, que ele ia ressuscitar 3 dias depois, às 23h30. Pois bem, depois de 2008, 2008 dá 13 anos. 13 anos. Ele faleceu na sexta-feira, dia 22. O que aconteceu? A sua esposa tinha esse documento em mão que ele assinou e não permitiu, a princípio, que fosse enterrado o seu esposo. E a funerária até foi solidária à viúva e manteve ali guardado numa sala refrigerada o corpo, né? Já não mais do pastor, mas do defunto que estava ali. E isso até causou um certo tensão na própria cidade. A própria vigilância sanitária quis entrar numa situação por questão de salubridade.
Enfim, ficou até segunda-feira, às 23h30, aguardando. E na madrugada de segunda para terça, não teve jeito, enterrou o pastor. Mas o que chama a atenção foi exatamente, o fato dessa suposta revelação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo me revelou e disse tal, e a expectativa que se criou em muitas pessoas. E ali aglomerou um grupo de pessoas, talvez alguns curiosos, até mesmo com esse motivo de chacota, outros de espanto, mas por incrível que pareça, muitos ainda acreditando nessa situação, ao ponto de quando ia descendo a urna, ali na cova, as pessoas, algumas gritavam, abre, 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 para abrir o caixão, ainda na expectativa que aquele pastor ressuscitasse. É aquela fé cega, é aquela fé absurda. E aí, por que a necessidade da igreja continuar reformando? Porque o que dizer desse fato? O que dizer desses acontecimentos? Como eu disse, é uma mistura. Para alguns era engraçado, cômico, para outros, um esquisito, uma loucura, uma confusão, mas um absurdo. Porque chegou a este ponto. Eu penso que, assim como nos dias anterior a Lutero, a igreja está aos poucos, ou talvez já bem avançada, numa deformação, deformando o evangelho, tirando a forma do evangelho genuíno, verdadeiro. E aquilo que foi exposto, o livro, na semana passada, Lucas expôs o livro de Judas, que é também uma chamada à batalha pela fé, pelo evangelho, e uma luta, porque se tem uma batalha, tem um inimigo, e o inimigo são os falsos mestres, os falsos profetas. E me chama muita atenção, porque o versículo 8 deste livro, e o Judas, por se tratar de um livro que tem um único capítulo, não há necessidade de a gente falar capítulo 1, verso 8. Mas o verso 8 de Judas está falando exatamente de sonhadores, mestres sonhadores, alucinados. Então, já naquela época. E como que eles então faziam? De tão alucinados, seguindo assim, arrogantemente, experiências subjetivas que afirmam serem Deus. E é um cuidado que nós precisamos ter, irmãos, igreja. Porque causa impacto. Se alguém fala que o Espírito Santo revelou, é quase que natural as pessoas pararem para prestar atenção. E muitos assim agem. Veja bem, eu creio no poder, na ação do Espírito Santo. Somos uma igreja de raiz pentecostal. Eu creio nos dons da manifestação do Espírito Santo para a edificação do corpo da igreja. Mas tudo deve estar em consonância com a profecia maior, com a palavra, sola as Escrituras. É um dos pilares da reforma, e daqui a pouco eu vou tratar um pouco sobre isso. E o que acontece? Os sonhadores alucinados, às vezes levados por uma experiência, e então de uma certa forma impressionam um público, porque chega aqui e diz, olha, passou a lã, chegou, olha irmãos, eu tive, o Senhor me apareceu, o anjo me apareceu, e agora nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, todo mundo vai ter que andar assim, colocar isso. E às vezes, amados, exatamente essas misturas, falta de um conhecimento, que gera situações como essa, que acaba escandalizando o evangelho, escandalizando a igreja, porque isso vai deformando a forma da igreja. A igreja, ela tem uma forma, e nós precisamos trazer de novo a forma, porque a igreja tinha uma forma, e por perder essa forma, por estar se deformando, urge a necessidade
tal como nos dias de Lutero, uma reforma na igreja. Porque foi exatamente isso que, com aquelas 95 teses, Lutero estava fazendo. Tentando trazer de novo a forma. Porque uma das ideias dessa palavra reforma é devolver a forma, é restaurar a forma, é fazer ter forma de novo. E a igreja foi sendo deformada, assim como na Idade Média, assim como anos atrás. E qual era a forma da igreja, pastor? Bom, é bom a gente lembrar que todo o Antigo Testamento aponta para o Novo, para o cumprimento de uma promessa. E qual era a promessa? O que fala o Antigo Testamento que apontava para o Novo? Falava acerca da vinda de quem? De Jesus. João 1,14 vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Quem é o Verbo? Jesus. Sim, ele nasceu da Virgem Maria, obra do Espírito Santo. Como homem esteve entre nós, como Paulo escreveu, não usurpou ser igual a Deus, mas assumiu a forma humana e serviu. E assim ele operou milagres, maravilhas, trouxe o reino, trouxe o ensinamento do reino de Deus, para que as pessoas conhecessem o Evangelho, o reino, a sua missão, com um propósito maior, primeiro de glorificar a Deus, mas para que ele também fosse glorificado, e o propósito, o plano de Deus fosse cumprido, era necessário, como ele advertiu e ensinou os seus discípulos durante o seu ministério terreno, que ele fosse crucificado, morto, mas no terceiro dia, ele ressuscitar. E ele ressuscitou. Durante 40 dias, ainda ressurreto, manteve-se na terra. Apareceu a dezenas de pessoas, mais de 500 pessoas, até que foi assunto aos céus. E ele então deixou uma promessa para que a missão fosse cumprida. Permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aqui nós vimos, nesse versículo 8, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunha. Então aqui é uma promessa para o cumprimento de uma missão, de sermos testemunha do Senhor. No capítulo 2 nós vamos ver o cumprimento dessa promessa, porque ao se cumprir o dia de Pentecostes, os 3 primeiros versículos do capítulo 2 de Atos, nós vamos ver o que aconteceu. Como num vento impetuoso, um fogo desceu sobre aqueles que ali se reuniam e foram cheios do Espírito Santo. Receberam a promessa, receberam esse poder. Inicia-se assim então a ação da igreja. Logo a seguir a esse acontecimento, diante do espanto de muitos que não entendiam o que estava acontecendo, com aqueles irmãos falando em outras línguas, Pedro então começa o seu primeiro discurso. A igreja então dando aí o seu início, as suas ações. Pedro então toma a palavra. Ele, para primeiro dar entendimento àqueles irmãos, eles falam, calma, isso daí é uma profecia. E ele discursa sobre a profecia de Joel. Até que ele adentra na vida do Senhor Jesus Cristo, falando da sua missão, falando do que ele fez. Mas não obstante o seu amor, o seu cuidado, os seus ensinamentos, o povo o condenou, o povo o levou à cruz, crucificando aquele que era justo e verdadeiro, mas tudo isso como cumprimento da palavra. A mensagem de Pedro compungiu o coração daqueles que ouviam, e tomados de um pavor, eles disseram, o que nós precisamos fazer? E a mensagem é, arrependei-vos, sejam batizados no nome de Jesus e receba o Espírito Santo. Esta foi a palavra. E naquele dia, como diz o texto sagrado, um acréscimo de quase 3.000 pessoas foram ali batizadas e receberam. Então se cumpriu a promessa. A igreja inicia a sua ação. E aí no versículo de número 42, acompanha aí na sua Bíblia, do capítulo 2 de Atos, nós vamos ver
como viviam os convertidos, como viviam a igreja. Aí diz lá o verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui começa a ter então um esboço, né, do que é a forma da igreja. Essa igreja, ela persevera na doutrina dos apóstolos. A igreja começa a ter uma forma, padrão, um perfil definido, bases. Ela toma forma alicerçada na doutrina dos apóstolos, ou seja, nos ensinamentos que eles receberam do nosso Senhor Jesus Cristo no seu ministério terreno, que deixou ali exemplo de vida, de dedicação, de obediência, aquele que é o caminho, aquele que é o autor e consumador da fé. Então a igreja, ela tem um alicerce, ela é fundamentada numa pedra principal que se chama Jesus. Jesus Cristo, o único Salvador. O capítulo 4, versículo 12 vai dizer que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus salva a igreja. E sobre esse alicerce, sobre essa pedra fundamental, vão sendo colocados tijolos, os apóstolos, aqueles que aprenderam e agora o ensinam. E assim então a igreja perseverava nos ensinamentos dos apóstolos, que era o que Cristo deixou como ensinamento, como fundamento, como exemplo. E aqui então, isso vai trazendo a forma da igreja. E a igreja começa a crescer. Até que um homem chamado Saulo se converte. Também foi denominado apóstolo porque ele foi nomeado por Cristo. Ele recebeu a revelação, mesmo ele não tendo acompanhado o ministério terreno, mesmo não tendo visto Cristo durante esses 40 dias que ele teve depois de ressuscitado presente em meio aos povos. Mas lá na estrada de Damasco, o Senhor se revelou a ele e o comissionou. E aí, a partir de Paulo, onde há uma expansão do Evangelho, também há ali o que nós podemos dizer sobre a vida deste homem, com a inspiração do Espírito Santo, como o próprio Pedro, nós já vimos aqui na exposição da carta de Pedro, reconheceu, igualando os ensinamentos de Paulo, as suas cartas, né, aos sagrados escritos do Antigo Testamento, entendendo também que era uma inspiração divina, como a palavra de Deus. E Paulo então vai sendo responsável pela teologia da igreja. As suas 13 cartas, carta pastoral, mas também carta para as igrejas, e destaco então a carta aos Romanos e a carta aos Efésios, porque fala da doutrina da salvação, onde o homem é justificado somente pela fé. Efésios 2:8, pela graça vocês são salvos, não por obras para que ninguém se glorie. E assim então vai sendo aplicada a doutrina. Em Romanos ele diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque só Jesus salva. Não há outro homem abaixo dos céus, nada que importa que sejamos salvos, a não ser que seja Jesus. Então, amados, essa era a forma da igreja. Essa era a forma, os pilares, toda a base, os padrões, um perfil definido. E aqui o versículo que nós lemos, Jesus está dando essa palavra não apenas como um encorajamento a esses irmãos, mas aqui se trata de um esboço, uma agenda de ação, que é a nossa responsabilidade. Recebereis o poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que sejas minhas testemunhas. E o livro de Atos, que é o livro que fala da história da igreja, como já disse anteriormente, ele tem ali as suas divisões nessa expansão do Evangelho. Os primeiros 7 capítulos, ele é direcionado ali aos judeus, se resume, né, está restrito a Jerusalém.
Quando esses homens começam a pregar, e ali, como eu disse, o discurso de Pedro, depois, mais tarde, quase 5.000 pessoas foram se rendendo, e assim a igreja, o Espírito Santo, ia acrescentando, porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas a partir do capítulo 8 de Atos, rompe-se a barreira racial. Aquilo que estava apenas reservado, exclusivo aos judeus, agora começa a chegar aos gentios, a partir de uma grande perseguição, onde os cristãos são dispersos, eles têm que fugir, eles têm que ir para outras cidades, mas eles levavam com eles o evangelho da salvação, essa forma de igreja, que era então fundamentada, que perseverava na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos de Cristo, e ela então avança, ela chega a Samaria. No capítulo 10 nós vamos ver a conversão do centurião Cornélio, um gentio. Ele, toda a sua casa e seus amigos que ali se reuniram para ouvir a palavra. Lembra da visão que Pedro teve, da cortina que descia, e tinha ali aqueles animais que eram considerados impuros, e onde dizia, come, e ele não de forma alguma, mas ali na verdade o significado era a expansão do evangelho a todos. E ele então chega à casa de Cornélio, prega a palavra, ali todos também são cheios do Espírito Santo. Então Pedro se vê na obrigação de batizá-lo, fazer com que eles passassem pelas águas, porque eles já até receberam o poder do Espírito Santo sobre a vida deles. E assim o evangelho vai seguindo. No capítulo 11, nós vamos ver que os crentes, os irmãos, pela primeira vez são chamados de cristão em Antioquia da Síria. Então vai se rompendo a barreira racial e vai então se cumprindo. Sereis minha testemunha em Jerusalém, Judéia e toda Samaria e aos confins da terra. Até que então Paulo, nas suas viagens missionárias, ele começa então a pregar o evangelho, e ele continua sendo assim, estendido aos outros povos. No capítulo 13 tem a sua primeira viagem missionária. Síria, Galáxia, Lícia vão sendo alcançadas pelo evangelho. A sua segunda viagem, a partir ali do finalzinho do capítulo 15, Ásia, Macedônia, Acaia. Final do capítulo 18, adentrando no capítulo 19, ele está pregando aonde? Em Éfeso. Então rompeu a barreira racial e o evangelho não é mais, a salvação não é algo exclusivo. O povo de propriedade exclusiva não é aquele judeu nato, daquela linhagem das tribos, nascidas lá de Israel, como as 12 tribos. Agora, cristão, o salvo, filho de Abraão, da descendência de Abraão, é aquele que é circuncidado no coração, aquele que com o coração creu e com a boca confessou, porque a própria palavra diz que o Senhor veio para os seus, mas os seus não receberam, mas aquele que recebeu, a saber os que creem, foi-lhe dado o direito de serem chamados filhos de Deus. O evangelho se expandiu, mas se expandia dessa forma, com essa base, com essa estrutura. A igreja, ela tinha uma forma, mas vinha junto a perseguição. A partir do capítulo 21, Paulo retorna a Jerusalém. E é como se começasse ali a sua via crucis. Momentos difíceis de prisão, de perseguição, de julgamento, tendo que se apresentar às autoridades, a governadores, ao sinédrio, e aquela correria toda. Momentos difíceis, momentos de apreensão, momentos de perseguição, porém, o evangelho continuava prosseguindo, como ele mesmo disse, não tinha algemas. Ele, Paulo, continuava produzindo, não obstante a perseguição, não obstante os momentos difíceis que enfrentou, de açoites, de prisões. Ele continuou prosseguindo, contando com a graça de Deus, e como eu disse, declarando que o evangelho, ele não podia ser preso, tal como em uma das suas cartas, talvez uma das suas últimas palavras na prisão, quando escreve a sua segunda carta ao seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 2, versículo 9, ele assim afirma, pelo qual estou sofrendo até algemas, como um malfeitor, contudo, a palavra de Deus não pode ser algemada. Louvado seja o nome do Senhor.
Poucos anos depois, Pedro, Paulo, diante da perseguição, são martirizados. Isso já entre 64 e 67 depois de Cristo, por Nero, o imperador. E aí a perseguição à igreja começa a se tornar algo muito mais cruel, difícil. No ano 70 depois de Cristo, com a inauguração do Coliseu, aquele grande monumento que se tem, com a inauguração desse Coliseu, que foram 100 dias de festas, e durante esses 100 dias de festa, pasmem, 10.000 cristãos foram mortos, lançados como comida dos leões, para alegrar a plateia que ficava nas arquibancadas, na arena ali do Coliseu. 10.000 cristãos. A perseguição ia inflamando cada vez mais. Em 81 depois de Cristo, Domiciano manda João para a ilha de Patmos preso. Momentos difíceis, de crueldade. Muitos cristãos, como eu e você, que temos a liberdade de sentar aqui, de poder falar do evangelho na rua, na praça, de falar em casa, de ligar, não podiam, tinham que se reunir escondido. Os calabouços, tinham que se reunir nas cavernas, tinham que se reunir de forma com que ninguém soubesse. Muitos serviram de poste como iluminação nas praças públicas, ridicularizado por todos, queimados, servindo ali de luzes, de holofotes, de chama para iluminar, porque confessaram a sua fé em Cristo, momentos de crueldade. Mas como diz os historiadores, a grande ilustre frase, o sangue dos mártires tornou-se a sementeira do Evangelho. Amados irmãos, para que hoje eu e você estivéssemos aqui ouvindo a palavra, muitos foram decapitados, muitos foram queimados em praça pública, muitos foram mortos, assassinados de forma cruel, mas foi o sangue deles como semeadura para que o Evangelho de Deus prosseguisse e assim fosse expandido a todos os cantos da terra. 3 séculos de dores, de angústia, de martírio, de sofrimento. Até que então, no início do 4º século, como eu disse, tem aqui uma mistura de história, mas ao mesmo tempo da pregação da palavra, mas para a gente entender tanto a necessidade de continuar a igreja sendo reformada, quanto também falar da importância daquele 31 de outubro de 1517. Mas, no início do 4º século, o imperador Constantino, numa batalha que ele tinha para enfrentar, ele diz ter tido uma visão de uma cruz. E aquilo dali, então, era o sinal que ele seria vencedor, o sinal da sua vitória. E, de fato, aconteceu. E a partir daquele momento ali, houve uma reviravolta no que se diz respeito à perseguição à igreja, a proibição de você confessar a sua fé em Cristo, também a questão de obediência irrestrita ao imperador, de poder adorar, de poder fazer o seu culto. Houve uma reviravolta, porque assina-se um decreto por intermédio de Constantino, que o cristianismo agora passa a ser a religião oficial do império. E no dito de Milão, no dia 13 de junho de 313, no século IV, ali então os crentes em Jesus Cristo passam a ter liberdade de cultuar, de poder adorar a Deus. Isso é bom? Sim ou não? Sim. Mas por que também foi ruim? Porque também foi ruim. Mas o que aconteceu, pastor, que foi de ruim? O bom foi que ninguém ia precisar mais de ficar escondido, viver perseguido, ser martirizado, passar por situações terríveis, de vexame, de vergonha, expulsos de suas casas, mortos em praça pública, lançados aos leões. Isso realmente foi bom. Traz uma paz, uma liberdade. Porém, o que foi ruim é porque
a lealdade ao evangelho correto. A igreja passou a perder a sua forma, porque o cristão, uma vez que foi declarado que o cristianismo passou a ser a religião oficial do império, isso ganhou status. Então, ser cristão passou a ser um status. Como nós diríamos no dia de hoje, ser moda, ser crente. Assim também foi naquela época. Era também poder usufruir das benécias do Estado. Então se mistura Estado, religião, e o paganismo começa então a ser introduzido no seio da igreja. A cultura greco-romana, o fermento começa a levedar a massa. E a igreja então começa a perder a sua fórmula. Então, enquanto ela era perseguida, o sangue dos mártires serviu como semeadura. A igreja crescia não apenas em número, mas em espiritualidade. Ela valorizava a forma, o que receberam, perseverava na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos de Cristo, mas agora começa a ser introduzido outros elementos. Então, a igreja católica, que todos nós somos, que fala da universalidade, apostólica, que também nós somos, porque seguimos a doutrina do apóstolo, agora ela é romana. E começa então a se mudar muitas coisas. No século VII, no início dele, o imperador Focas, ele declara como o bispo de Roma como o bispo universal. A oficialização do papado romano. Aí então, Bonifácio III é considerado então como o Papa, o responsável, o grande líder, o bispo universal. E vão se passando os séculos, e aí mais situações são introduzidas no meio daquilo que era a igreja vai perdendo a sua forma. Porque muitas dessas coisas que foram introduzidas, alguns dogmas, tradições, são contrárias às escrituras. Culto aos mortos, purgatório, um lugar intermediário onde a pessoa fica ali purgando. Então não importa o que ela fez, se você lá fizer algumas missas, se você acender algumas velas por ela e estiver aqui, ela está ali naquele momento de transição, ela pode ser também purificada. Mas tudo isso com outras intenções, com outros objetivos. Imagens, figuras de homem começou a ser introduzida nas igrejas, culto aos santos, o ensinamento da transubstanciação. O que é isso, pastor? Quando nós participamos daqui da ceia, nós falamos o pão, ele simboliza o corpo, o cálice simboliza o sangue, mas eles passaram então a colocar como dogma, como um ensino real, que aquele pão que você está comendo, ele se transforma numa carne. Os vinhos se transformam no sangue. Então essa é a teologia da transubstanciação, o ensinamento da transubstanciação. Muitas coisas vão sendo implantadas, indulgências, onde você paga, onde você pode comprar o seu perdão. Isso vai fazendo que a igreja caia em decadência, isso tudo na Idade Média. Até que no século XII, temos o período chamado período das trevas, dá início à Inquisição, o tribunal do Santo Ofício, onde se você discordasse de alguma dessas coisas, de alguns desses dogmas, de alguma dessas práticas, você podia ser lançado na fogueira. Então, a caçada às bruxas começou, e assim muitos foram mortos por discordar desses ensinamentos, que não tem base, fundamento nas escrituras. Aí passou a ser torturado pela própria igreja, pela liderança da igreja, por ordem do próprio papado, dos próprios bispos, porque discordou da Santa Igreja Católica. Então, o romanismo, como eu disse, nós somos católicos,
porque fala da universalidade. Nós somos apostólicos porque seguimos a doutrina do apóstolo. Mas o romanismo trouxe essas heresias que deformou completamente a igreja. E muitos foram torturados, mortos. Mas continuou ali Deus usando pessoas. Aqueles que começavam a se levantar, porque em tudo Deus também tem um propósito. Até que no século 14, surge um daqueles que são conhecidos como o precursor da reforma, John Wycliffe. Um inglês, teólogo, professor, estudioso, que traduziu, os textos bíblicos para o inglês. Este homem que entendia que só a Escritura poderia ser vista como base para a igreja, não os dogmas, não as tradições. Então ele tinha apenas as Escrituras como base da igreja. Então começou, poderíamos dizer que sim, que o precursor, o início dessa reforma, passa por John Wycliffe. Mais tarde, influenciado pelos ensinamentos, pelos escritos, pelas teses de John Wycliffe, surge então, no sul da Boêmia, local onde hoje é a República Tcheca, Jan Husík, ou como ele passou a ser conhecido, Jan Hus. E este homem, da mesma forma, se levantou contra esses dogmas. Ele pregava contra a ostentação da igreja e só reconhecia como autoridade a Bíblia sobre as questões de fé. Johann Hus. E Hus foi conhecido também como Ganso. Esse apelido está associado à sua terra natal. E o que aconteceu por ele ter se levantado contra a igreja? Ele foi condenado a ser queimado. No momento então da sua morte, uma outra grande frase impactante, pois Hus disse: hoje vocês queimam o ganso, como ele era conhecido, mas daqui a 100 anos surgirá um cisne que vocês serão incapazes de queimar. E os estudiosos então atribuem essa questão desses 100 anos exatamente à chegada de Lutero. Porque ele foi morto nessa ocasião, queimado em 1415. E exatamente 100 anos depois, 1517, Lutero então coloca lá as 95 teses. Mas essa frase impactante, muitos viram até como o quê? Uma profecia, os estudiosos assim viam. E aí no ano de 1483, na Alemanha, no dia 10 de novembro, nasce então Martinho Lutero, que a princípio é orientado do seu pai a ter uma formação, mas depois ele vai para o mosteiro, então ele quer ser um monge, ele se torna um monge da linhagem agustiana, de Agostinho. Um homem que dedica-se à oração, porém um homem que se autoflagelava. Ele era tão implacável com a sua vida, com a sua atitude. Era um monge que era extremamente religioso, mas também místico, que se autoflagelava. Ele tirava a sua roupa e batia nas suas próprias costas, no seu próprio corpo. Quase que todo santo dia ele estava lá no confessionário confessando. E todas as vezes que ele ia para confessar lá ao padre, era quase 2 horas, ao ponto de um dia o padre não aguentar mais. Lutero, sai daqui, Lutero. O dia que de fato você tiver um pecado, aí você vem confessar. O padre já não aguentava, porque ele ia quase todos os dias. Mas por que ele vivia nessa situação? Porque ele se autoflagelava, porque ele vivia preso a todas essas questões, porque ele vivia atormentado. Lutero não tinha paz. Mas por que ele não tinha paz? Porque ele achava que só as obras, só o sacrifício, só o esforço pessoal poderia ser capaz de salvá-lo. Então o que acontece? Ele percebia que em momento algum ele conseguia ser santo, merecer.
E por isso ele vivia nessa tormenta, nessa falta de paz, se autoflagelando, atormentado e atormentando o padre, confessando diariamente 2 horas no confessionário. Até que o padre o expulsa e diz: vai embora, rapaz. Quando você pecar, vai lá, então peca primeiro. Quando você pecar, você vem aqui confessar, porque ele já não aguentava. Mas assim vivia este homem, porque ele não tinha paz. Mas até que um dia, iluminado pelo Espírito Santo, até que um dia a graça do Senhor se manifestou sobre ele, e ele se deparando com o capítulo 1 de Romanos, não que ele não tinha nunca lido, mas é aquela questão da iluminação do Espírito Santo. Quando então ele lê o versículo de número 17, de fato seus ouvidos são desobstruídos, é como se tirasse um tampão dos seus ouvidos, quando então ele lê: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E é assim, pela fé. E ele então começa a se empenhar nos escritos, nos ensinamentos da palavra de Deus. Nessa carta de Paulo, como eu disse, que juntamente com Efésios, fala da doutrina da salvação pela graça, de ser justificado pela fé. E ele então começa a ver os erros dos dogmas, das exigências estabelecida pelo romanismo, pela igreja, porque era a igreja. Essa era a igreja de Cristo que foi deformada, que perdeu a sua forma. Então, por isso a necessidade de reformar, de trazer a forma, de restaurar a forma. E provavelmente, talvez como um estopim, em meio a um contexto de conflito aberto contra o vendedor de indulgências, Yohar Tetzel, a pedido do Papa agora, Leão X, para que então agariasse fundos para a construção da Basílica de Roma, a tão famosa, conhecida Basílica de Roma. Então estava ali esse representante, né, do Papa, para então aumentar a arrecadação com as vendas das indulgências. E isso, amados, traz uma grande angústia ao coração de Martinho Lutero. Aí ele então escreve as 95 teses, fundamentadas, com bases na palavra. E no dia 31 de outubro, por que dia 31? O que se comemora no dia 1º de novembro? Achei que foi católico. Hã? 2 de novembro, finados. 1º, dia de Todos os Santos. Dia de Todos os Santos, todo mundo ia à igreja. As pessoas iam à igreja. E o mural da igreja, que normalmente era a porta da entrada da igreja, é ali que ficavam os noticiários. Tanto da questão, né, da paróquia, da igreja, como o que se dizia, né, o que se diz respeito, ou dizia respeito aos acontecimentos da cidade. Então ele estrategicamente, no dia anterior, porque no dia seguinte estaria cheia a igreja, todos iam para lá, principalmente quem frequentava a igreja, e a princípio o público-alvo exatamente era esse. Aí o que ele faz? Ele ali prega as 95 teses. E aí então, vamos dizer assim, esse grande marco da reforma protestante. Como que se então, por isso que fica essa data emblemática como dia 31 de outubro de 1517, século XVI. Que hoje se completa 504 anos. Certamente ele também foi perseguido, aliás, ele foi obrigado a se apresentar numa espécie de tribunal teológico para defender as suas teses, e eles não concordaram, as autoridades, e aí o que fizeram com ele? Excomungaram. Você está excomungado. Sabiamente, durante
até os seus próprios amigos o recolheram no lugar, e ele ficou como se fosse assim, vamos dizer a palavra mais clara, escondido. E durante 11 semanas, Lutero, ele traduz do texto original, do grego, todo o Novo Testamento. Amados irmãos, em 11 semanas, todo o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, 27 livros, ele traduz do grego para o alemão, porque eles utilizavam apenas o latim, né? Aí ele traduz nesse período. E aí, então, como poucos, né, talvez, não sei se chegou a ser um século anterior, aí eu não tenho aqui a data específica, tem Gutenberg, que foi o responsável pela imprensa. Isso antes da proclamação aqui da Reforma Protestante, mas que contribuiu muito. Igual hoje, não tem rede social, você botou aqui, cheguei em casa, todo mundo vai saber, né? Aí ali, com a questão da imprensa, contribuiu muito para que essas teses fossem então distribuídas. A palavra de Deus com a imprensa, né, pôde ser distribuída e as pessoas passarem a ter acesso, porque isso também foi privado dos leigos. Durante esse período desses séculos, que a igreja foi em decadência, perdendo a sua forma, foi tirado também o direito dos leigos, só se reservava ao alto clero. Apenas as faculdades, as universidades de teologia, alto clero, a oportunidade, o acesso à Bíblia. O povo já não tinha mais, como você tem aí a sua Bíblia. Não tinham mais acesso. E agora passaram a ter também o acesso à palavra de Deus. Isso traz um impacto, uma mudança muito grande. Que surge então esse movimento, a Reforma Protestante. Onde também foi estabelecido os 5 pilares da igreja. E rapidamente eu quero falar sobre eles. Vocês sabem os 5 pilares da reforma? Que fica como os 5 pilares da igreja. Vamos lá. O primeiro, as crianças estão aprendendo também nesse momento. Não é isso, Rosilene? Alguns com vídeo, outros com figuras ilustrativas. Os 5 pilares. O primeiro, sola escritura. Somente a escritura. Para que não seja eu e você influenciado por sonhadores alucinados, como Judas escreveu no versículo 8 da sua carta. Como acontecimentos, como para gente triste, lamentável, absurdo, desse episódio que eu coloquei como a introdução do início dessa pregação, esse ocorrido desse pastor que falou que ia ressuscitar depois de morto 3 dias. E nós vimos o que aconteceu. A igreja, o evangelho sendo ridicularizado. Somente a escritura, ela é a profecia maior. Eu não digo isso, amados, para dizer que o Senhor não pode usar pessoas, Deus usa. Mas o ponto principal está aqui, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Mas por muito tempo, esse povo da Idade Média não teve acesso, os leigos, a maioria, não tinha acesso à palavra. E quando você não tem acesso à palavra de Deus, você não tem entendimento acerca dos escritos sagrados. E um povo ignorante, ele é o quê? Facilmente manipulado. Por isso dizia, não, você pode comprar o perdão dos seus pecados. Você pode fazer isso. E até as próprias autoridades eram influenciadas, porque exatamente quem tinha mais dinheiro comprava mais ainda, porque cometia também mais pecado. Estava sempre lá nas festas de orgia, de toda a situação, principalmente as autoridades, os governantes, e eram influenciados por esses dogmas, por essas tradições, essas tradições que não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas principalmente também o povo sofria, padecia, porque um povo ignorante é facilmente manipulado. E eu estou dizendo aqui da ignorância bíblica, porque não tinham conhecimento. O analfabetismo bíblico, que é algo também presente, infelizmente, em nossos dias. Sabe por quê? Porque não querem ler a Bíblia, não querem estudar a Bíblia. Apenas querem contentar a sua vida cristã, a sua vida de servo do Senhor, apenas se reservando a um culto de domingo, ou apenas a uma leitura, ou a ouvir uma mensagem na televisão.
E às vezes nem sempre o que você ouve na televisão, o que você ouve no rádio, o que você ouve na internet, ainda que fale o nome de Deus, ainda que fale o nome de Jesus, que fale do Espírito Santo, como o Lucas falou aqui na semana passada, ainda que tenha exemplos de cura, isso ainda assim pode ser um ensinamento falso. Ainda que utilize até mesmo uma referência bíblica, mas quando está fora de um contexto, cria-se um pretexto para pecar, para induzir, para levar muitos aos erros. Então, o primeiro, sola a Escritura, somente a Escritura. A reforma, então, vem trazer a instrução correta, pois a palavra de Deus, ela é, como Paulo escreveu, ela é inspirada, ela é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça. Igreja, a palavra de Deus, ela é infalível, a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é o suficiente. Essa é a única regra de fé e prática para o cristão. A única regra de fé e prática para o cristão. Se você é cristão, se você confessa a sua fé em Cristo, aqui está. Ela é a profecia maior, ela é a palavra de Deus. Sola as Escrituras. Voltemos ao Evangelho, igreja. Voltemos à reforma, voltemos. Segundo pilar, sola fide, somente a fé. Pois na concepção daquela época, infelizmente também de muitos em nossos dias, era salvo só aquele que fazia a obra, que se esforçava, que comprava o perdão. Não, era isso que fazia esse monge, se autoflagelar e sofria, porque todo o seu esforço é em vão. Nós não podemos merecer. A salvação é obra exclusiva de Deus. Deus que planejou desde a fundação do mundo. Deus é que executa. É Deus que garante na nossa vida. A fé é a causa instrumental. Sola fide, somente a fé. Hernán Dias Lopes, né? Eles comparando a essa expressão, a fé como a causa instrumental, ele ilustra mostrando como se fosse a fé, a mão do mendigo que se estende para receber o presente do rei. Nós éramos miseráveis, cegos, nus, despidos de qualquer glória, de qualquer santidade. Mas o rei nos atendeu, o Senhor, porque a salvação é obra exclusiva de Deus. Ele veio até nós, Ele nos amou primeiro. Não há salvação em nenhum outro nome, igreja. Só Jesus. Pela fé, justificado, justo viverá pela fé. Foi o versículo que impactou a Martinho Lutero. O terceiro pilar, sola gratia, somente a graça. Se a salvação dependesse do nosso esforço, nós estávamos perdidos. Olha o que Paulo escreveu em Romanos 7, a partir do versículo 15 e 16, no versículo 19, ele vai dizendo: o bem que eu gostaria de fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. Ele chega à conclusão no versículo 24, miserável homem que sou, porque nós não passamos de trapos de imundícia, nós estávamos distantes de Deus, não éramos povos, como ovelhas desgarradas. Paulo reconhece isso, sobre nós estava a ira de Deus, havia um escrito de dívida que nenhum pode pagar, nenhum, havia um escrito de dívida, mas, Efésios 2,4, pela graça sois salvos, mediante a fé, não por obras para que ninguém se glorie e diga, não, eu esforcei, até porque diz, né? Se esforce porque Deus te ajudará. Isso pode ser útil em outras situações, mas a salvação nenhum de nós podemos merecer, é só a graça. Porque isso invalidaria o sacrifício de Cristo, que é único, suficiente, para todo sempre,
que proporcionou o meu pecado de hoje, os pecados que eu cometi ao longo desses 50 anos de vida, os pecados que infelizmente ainda vou cometer, mesmo que eu não queira cometer, mas porque não somos perfeitos, o pecado dos seus filhos que ainda vão nascer, dos seus netos que ainda vão crescer, aquele sacrifício na cruz do Calvário foi único e suficiente, o seu sangue derramado para purificar todo e qualquer pecado, somente pela graça. E aí o quarto pilar, então eu já apontei, solos Cristo, somente Cristo. Lembrando, o capítulo 4 de Atos, verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus. Ele é o caminho. João, capítulo de número 10, versículo 9, ele é a porta das ovelhas. João 14, 6, ele é o caminho, ele é o único caminho. 1 Timóteo 2, 5, ele é o mediador. Há um só Senhor e um só mediador, Jesus Cristo. Não há outro, não há corredentora. Você não precisa. Respeite a história da mulher que foi iluminada, agraciada por Deus, por ter sido escolhida para carregar no seu ventre o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, mas ela não é corredentora. Maria não é corredentora. Você não precisa de nenhum outro, de uma outra situação, outro artifício intermediário. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele é a porta das ovelhas. Ele é o caminho que nos leva à religião verdadeira, porque Ele nos religou a Deus. Nós estávamos perdidos, nós estávamos afastados, a ira estava sobre nós, mas ela foi descarregada sobre Cristo, que levou sobre si, e o castigo que nos traz a paz, amados irmãos, estava sobre Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o caminho, Ele é o único mediador. Solos Cristo, somente Cristo é o Salvador. Louvado seja Deus. O quinto e o último pilar, então, da forma da história da igreja: sole Dei glória, somente a Deus damos glória. Num século humanista, onde a própria igreja cedeu ao antropocentrismo, onde coloca o homem em evidência, a mensagem é para massagear o ego, não mais confronta o pecador, para que ele reconheça a sua condição de falho. Mas o pecador hoje só quer saber das benesses, assim como na Idade Média. O que é que eu ganho por ser crente? Então o antropocentrismo colocou o homem em evidência, e por isso as mensagens são mais de elevar a sua autoestima, de promover um bem-estar, não para confrontar e entender que eu e você precisamos viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, santificada, como noiva que aguarda o noivo. Precisamos estar adornada, ou seja, ataviada, ou seja, santificada, pura, porque nós fomos amados, mesmo não sendo merecedor, um amor incondicional, e por isso, por amar esse noivo, que me amou primeiro, eu me preparo para o grande dia em que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a igreja cedeu ao antropocentrismo. Também no mundo antropolátrico, ou seja, que os holofotes se voltam para o homem. E também isso adentrou aos púlpitos, às igrejas. As luzes se voltam para o homem. Não, amados irmãos, não é o bispo, não é o pastor, não é o apóstolo, não é o teólogo, só a Deus damos glória, somente a Ele damos glória.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Grande é o Senhor e digno de louvor, a alegria de toda a terra, o ajudador, o que teve o plano perfeito para nos dar a oportunidade da salvação, e ele não divide a sua glória com ninguém. Somente a ele, só lhe dei glória, somente a ele. A igreja reformada sempre tem que ser reformada. Assim, amados irmãos, ao celebrarmos hoje, porque é uma celebração, você entende a importância do que foi aquele 31 de outubro de 1517? Foi porque a igreja perdeu a forma, e ela precisava de ser restaurada. Mas depois de todo o esforço, do empenho desses homens, que trouxe o impacto, né? Como eu disse, a história é muito grande, é pouco tempo, então é de uma forma bem resumida, história da igreja do Atos, história, né, da igreja depois, porque Atos dos Apóstolos continua sendo escrito. Como, pastor? Através da minha e da sua obediência. A história da igreja, ela continua. Lucas escreveu até aquele período em que Paulo estava na prisão, né, e dali não fala-se mais nada, mas ela continua sendo escrita, a partir da obediência, a partir do momento em que nós estamos aí enganjados nessa missão de levar o evangelho, e como nós aprendemos na carta de Pedro, não é que ele demora como muitos julgam, mas é a sua longanimidade. Deus tem sido paciente, porque o desejo dele é que o pecador se arrependa, e seja salvo, esteja com ele no céu. Então, ao celebrarmos desse domingo, dia 31, a reforma, não de uma forma romantizada, e eu quero usar aqui as expressões de um outro pregador, chamado Jonas Madureira, que falando sobre a importância da reforma, e de celebrar, não celebrar como uma história ingênua, como se fosse um conto de fada, onde sempre tem ali um vilão, um herói e a mocinha, que às vezes é a princesa. Então, num contexto da reforma, nós não podemos vê-la de uma forma assim ingênua, como uma história romantizada. Como disse Jonas Madureira, abrindo aspas, como se a mocinha seria a Bíblia, que foi raptada por um grande vilão, que foi a igreja medieval, e essa então aprisionou a mocinha lá na torre do castelo, e ela ficou ali aguardando até que apareceria o seu herói. Então chega um dia em que seu herói aparece, com uma lança de 90, com uma espada de 95 pontas, empunhando diante do vilão, para recuperar a mocinha. E esse herói com a espada de 95 pontas se chama Lutero. Não dessa forma romantizada, ingênua. Mesmo que ainda possamos dizer, não, pastor, mas a Bíblia foi recuperada, que de certa forma Lutero teve uma contribuição, assim como Dom Wycliffe também teve, quando ele traduziu a Bíblia para o inglês, quando então Lutero traduz a Bíblia para então o alemão. Então ela tem sim uma importância, de certa forma a Bíblia, né, foi devolvida ao povo. Bom, diante de uma dúvida pode até se considerar ser direito olhar por esse prisma, como a Bíblia agora está de novo à disposição das pessoas. Porém, amados, ainda que ela estava escondida dos leigos, mas a Bíblia não significava que ela era lida apenas pelo padre, pelo bispo, pelo papa. Ela estava presente nas universidades. Lutero foi enviado pelo seu mentor, ao Wittenberg, para ele estudar a doutrina sacra. Ele foi enviado para o Wittenberg para estudar, para entender mais acerca da doutrina, da Sagrada Escritura. Então, de certa forma, a Bíblia não é como uma mocinha, por isso que não podemos romantizar, que está totalmente presa, onde ninguém sabe aonde ela está. Ela estava presente nas universidades.
Muitos ali estudavam. No entanto, eles se prendiam tão somente à letra. A escritura não estava tão escondida assim. Então, qual seria a grande novidade, o tão grande impacto, o grande significado, a importância da reforma naqueles dias? Eu digo que não somente naqueles dias, como também em nossos dias. Como eu disse, urge a necessidade de uma reforma na igreja que diz que é evangélica, na igreja que diz que prega o evangelho, mas ela está presa às fitinhas, ela está presa à água. A antiga água benta agora deu a água consagrada. Ela está presa aos grãos de feijão para curar a Covid. A aberração, heresia, deformando a santa igreja de Cristo. Uma deformação do verdadeiro evangelho. Então, qual é a novidade? O que então Jonas Madureira destacou, eu fiz questão aqui para trazer para a nossa conclusão. O que a reforma trouxe assim de tão novo, de tão impactante? É porque naqueles dias a Bíblia ela não estava tão escondida assim. Os leigos não tinham acesso, mas tinha gente que tinha acesso. Assim como hoje, você tem a sua Bíblia, tem a Bíblia da mulher, tem a Bíblia do varão, tem a Bíblia da criança, tem Bíblia, tudo quanto é tipo de versão de Bíblia. Você tem a Bíblia, né, no seu celular, né, que é muito bom. No meu celular tem lá um aplicativo, se quiser eu ler ela na linguagem de hoje, eu vejo na linguagem de hoje, na nova versão internacional, eu vejo na nova versão internacional, na nova Almeida atualizada. Se você não estiver bem com a vista, cansada, não puder ler, ainda assim você pode colocar lá o áudio, tem a Bíblia com áudio. Mesmo que você tenha que ouvir a voz do Cid Moreira. O Senhor é o meu pastor, nem tem voz para dizer, né? Mas todos têm a Bíblia. Mas pastor, o que foi de fato que impactou e que trouxe uma mudança? E que também nós precisamos em nossos dias da importância da reforma. É porque Lutero, a reforma, ela não trouxe tão somente a Bíblia de volta. Ela trouxe o evangelho genuíno, verdadeiro. Os 5 pilares. Somente a Escritura, somente pela fé, somente pela graça, somente Jesus salva, somente a Deus damos glória. Mas a glória de Deus está ficando agora, não que ela possa ser ofuscada, mas o homem pensa, porque o homem passou a ser o centro das atenções, porque o homem quer a glória para ele, os méritos, de forma alguma, amados irmãos. E que assim como nós lemos o versículo 8 de Atos 1, que o poder do Espírito seja sobre nós. Mas ao receberes o poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Amados, concluo dizendo que o poder do Espírito Santo esteja sobre nós. Descortinando, tirando as vendas dos nossos olhos, como o salmista escreveu no Salmo 119, versículo 18, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Pois foi sobre essa promessa que quando Jesus falava acerca da vinda do Espírito Santo, ele disse que aconteceria com a ação do Espírito Santo. Quando lá em João 14, 26 está escrito, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos ensino. Igreja, que o Espírito Santo nos avive, para que a mensagem do Evangelho esteja em nós e através de nós ela seja celebrada, ela seja espalhada, ela seja divulgada, mas o verdadeiro Evangelho que Cristo deixou, que os apóstolos ensinaram, que tinha um fundamento, que tinha uma estrutura. Voltemos ao Evangelho, celebremos a reforma, e que o Espírito Santo, só Ele pode nos iluminar,
Tal como iluminou Lutero naquele dia, quando ele se depara com Romanos 1:27. O justo viverá pela fé. E ele começa então a quebrar, a romper com todos aqueles dogmas, com toda aquela tradição terrível que aprisionou, que trouxe heresia, que deformou a igreja. Que em nossos dias, que também precisamos de uma reforma, que o Espírito Santo nos avive, que Ele nos transforme, que Ele nos ilumine, para que você não seja enganado por qualquer homem, para que você não tenha o pastor como seu guru, mas porque você tem acesso às sagradas escrituras. Dobre o seu joelho, peça ao Espírito Santo que te ilumine, seja revelada a verdade vai te libertar, e assim você será salvo e instrumento de salvação. Igreja, vós sois a luz do mundo, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe, que Deus tenha misericórdia da sua igreja, para que nós possamos valorizar e não temer a verdade. Porque Paulo também disse, nesse mesmo livro de Romanos, no capítulo anterior ao que Lutero leu, ele disse: eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho, ele é o poder e é a salvação para todo aquele que nele crê. Deus seja louvado. Que o Senhor te abençoe. Feche seus olhos e curve a sua cabeça. Meu Deus e meu Pai, bendita e exaltada a tua presença. A glória é sua. O louvor é para ti. A exaltação é o teu nome. Porque tu és o único digno de receber a glória, o louvor, todo o poder. Obrigado, Senhor, por este momento. Mesmo que ainda de uma forma tão resumida, tão simples, tão pequena, de um assunto tão vasto, tão grandioso, de tão grande importância, mas que seja, Senhor Deus, aquilo que nós ouvimos nessa uma hora aqui na tua presença de explanação, que venha edificar, que venha fortalecer a nossa fé, que venha nos ajudar a ser igreja que não seja dilubriada, que não seja enganada. Toma a mente, o coração dos irmãos. Nem tudo que reluz é ouro. Chegarão dias, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, ele sim é o profeta maior, ele pode então dizer que ele profetizou, que viriam homens, onde até mesmo o próprio Satanás seria capaz de se vestir de anjo de luz para enganar os eleitos. Que a sua mente seja neste momento tomada pelo Espírito Santo de Deus. Não se deixa levar pelos ensinamentos terríveis de heresias. Você não precisa se prender a correntes, a lenços, a fitinhas, a isso, a campanha daquilo outro. Sola fide é a fé que justifica. Sola graça, somente a graça, por ela somos salvos. Somente Jesus Cristo, o mediador, o caminho, a verdade, a vida, só Ele, a porta que se abriu. Estava fechado, irmãos. Eu e você ia ficar do lado de fora. Mas Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado para Deus, me consagrou. Bendita a tua presença, sola Cristo, só a Escritura, e somente a Deus damos glória. E que esse Espírito assim nos capacite, nos encha de poder, para que você continue testemunhando o verdadeiro Evangelho. Recebereis poder ao descer sobre vós. Jesus ali deixou a agenda para a igreja. Nós temos uma missão. Evangelismo não é para um departamento, é para aquele que é crente em Jesus Cristo, porque o Senhor te chamou para expandir o Evangelho, e que o Evangelho da graça,
o verdadeiro evangelho esteja presente no meu e no seu coração, no coração da igreja, no coração de você que vai estar ouvindo essa mensagem. Que o Espírito Santo fale melhor e nos abençoe. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Logo mais eu vou, é mesmo em respeito aos irmãos que vão estar aqui à noite. Espero que eu tenha voz e conto com a mesma graça. Eu vou estar trazendo a mesma reflexão. Sendo assim, você fique à vontade. Mas se você quiser vir de novo, para ouvir de novo e aprender mais, pode vir. Ouvir a palavra de Deus, aprender nunca é demais. Porque o povo, quando não podia aprender e ter acesso, se tornou ignorante, foi manipulado e fez tudo errado. Mas quando você conhece a verdade te liberta. Amém? Então, à noite eu vou estar pregando essa mesma reflexão. Ok, só para a gente concluir aqui, logo mais temos a reunião, às 17 horas, por favor, introdutores, estejam presentes, a nossa primeira reunião é de grande importância, tem esse momento de comunhão, de oração, e assim a partir de todo o último domingo a reunião, às 17 horas. Ok, Maria de Fátima, esposa do irmão Braz, irmão Braz, lá da Cascata, não é isso? Então, pedido de oração, vamos orar por ele, por ela, pela graça, pedindo a misericórdia de Deus. Vamos também glorificar a Deus e agradecer pelo livramento que trouxe a Natália, filha da Marilene, numa ação de um motociclista que, enquanto ela estava no seu trabalho, no pedágio, passou de uma forma brusca, arrancando o seu relógio, ela chegou até a rodopiar, irmão? Mas graças a Deus não caiu, porque se ela caísse poderia um carro passar por cima dela, mas o Senhor trouxe esse livramento, Então nós vamos agradecer. Irmã Aparecida, como que está aquela senhora que só tem pedido oração? O nome dela mesmo? Vamos estar orando também. Vamos ficar de pé para a gente interceder? Pode falar, Tião. Neto do irmão Valdomiro? É o Zé Cláudio? O que tem o Zé Cláudio? Ótimo. Vamos orar. Filipão, Maria Fernanda. Pastor Jorge Borges, que bom, graças a Deus, amém, amém, glória a Deus, amém. Vamos orar, vamos agradecer também, Deus tem dado vitória à irmã Maria Lídia, louvado seja o nome do Senhor, nós temos orado intensamente, o Senhor tem feito a obra, glória a Deus. Erguei as mãos. Senhor, é a nossa intercessão, é essa nossa dependência de Ti, porque sem Ti nada podemos fazer, e é isso que nos leva a orar, a clamar, a pedir, não decretar. Eu não tenho direito de chegar e dizer, Senhor, só tem que fazer. Eu declaro, não, ó Deus, na Sua misericórdia e graça, ser propício a nós, porque a Tua palavra diz para nós lançarmos diante de Ti as nossas ansiedades, as nossas necessidades, porque o Senhor cuida de nós. Então cuida dessa gente nossa, irmãos nossos, Senhor, independente de ser aqui da igreja, da nossa denominação ou não, como, ó Deus, essa conhecida da irmã Aparecida que está lá na UTI, como o pastor Jorge Borges, Senhor Deus, como a Graça, esposa do Braz, Senhor, toma nas Suas mãos, visita na Sua graça, na Sua misericórdia, no Seu amor e no Seu poder. Muda a situação, reverta o quadro, abençoe os filhos dos nossos irmãos. Está aí Deusélia pedindo pelos filhos, Senhor Deus, a oração da mãe. A oração da mãe, eu lembro da mulher cananeia que foi até Jesus, rompeu a barreira e pediu pela sua filha, a oração foi atendida. Que assim seja. Abençoe os filhos de Deusélia,
Abençoe, Senhor Deus, o Zé Cláudio, toma nas suas mãos a vida desse jovem que nos é tão caro, Senhor Deus, tão precioso. Visita pela tua misericórdia e graça, seja com ele, independente das circunstâncias, do que tem se tratado, atua com teu poder e graça, e abençoe, Senhor Deus, a vida do Zé Cláudio. Te glorificamos pelo livramento de Natália, filha da irmã Marilene. Te glorificamos pela bênção, pelas portas que estão se abrindo, ó Deus, e as coisas estão mudando sobre a vida da irmã Maria Elide. Toma nas suas mãos. Eu também incluo nessa oração a vida do nosso bispo primaz, seja com teu servo, o bispo Walter, seja com a tua esposa Marta. Senhor, tenha misericórdia e graça, ajuda Jesus. Nós te pedimos, pelo teu poder, ó Deus, que tu atue, pela sua graça e unção, livrando de todos esses males. Senhor, seja com teu servo, o pastor Evelásio, que essa manhã também colocou no grupo dos pastores, pedindo uma oração pelo seu pai, o seu taumaturgo, toma diante de ti, nesse processo de cuidado, mas que é difícil, pela idade, às vezes pela teimosia, mas ajude o teu servo, Senhor Deus, pastor Evelásio, na organização, no translado, ó Deus, nas orientações, no processo de cuidado, Senhor Deus. Nós te pedimos, entregamos assim nas suas mãos, os pedidos dos seus servos que agora estão falando no secreto, colocando diante de ti, que o Senhor na tua graça e misericórdia assista a cada um deles. Pai amado, obrigado por essa manhã, que tenha sido uma manhã de edificação, de fortalecimento para as nossas vidas. Agora leva-nos em paz, debaixo das suas santas e poderosas mãos, Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos. Amém e amém. Terça-feira é feriado. Quem está vivo aqui, diga amém. Os vivos louvam a Deus. Não vão para os sepulcros. Tem reunião de oração, é 7h30. Vai em paz, que Deus te abençoe rica e abundantemente.